Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. No último século, a humanidade deu saltos tecnológicos violentos. Saímos da vela e da lamparina para o LED. Saímos da carne salgada e defumada para a refrigeração. Saímos da carta que levava meses para uma mensagem instantânea enviada para o outro lado do planeta. Saímos do cavalo para grandes pássaros de aço rasgando o céu. Mas desde que começamos a olhar para os céus com mais cuidado, eles deixaram de ser só cenário. Eles viraram tela. Tela de um mistério que parece nunca ter solução. Tela de um enigma que atravessa séculos. Tela de uma pergunta que talvez nunca tenha sido respondida. Ou pelo menos, não da forma que a gente gostaria. Estamos sozinhos no universo. Nos últimos dias, o tema OVNI voltou ao topo dos assuntos mais comentados do mundo. Claro que o Mike Baguncinha do Paraná ajudou bastante a colocar isso de novo na boca do público do Brasil. Oi gente, meu nome é Mike, eu acho que eu acabei de ver uma nave alienígena gigantesca. Gente, meu conteúdo não é esse, eu trabalho com resgate de animais, porém... E é engraçado pensar que muita gente só despertou curiosidade para o tema agora, em 2026. Quando o Brasil, se não for o maior, é certamente um dos maiores palcos de eventos ufológicos do mundo. Operação Prato, Caso Varginha, Noite Oficial dos OVNIs, Ilha de Trindade, Voo 169 da VASP, Caso Feira de Santana, Caso Morenão, Caso Beth e Débora, Caso Ubatuba, Caso José Higgins. Mas a maioria das pessoas escolhe fazer o quê? Ignorar, seguir a vida, abafar o tema. Porque para o brasileiro médio, aparentemente futebol, novela e boleto atrasado ainda são assuntos mais confortáveis do que qualquer coisa que possa abalar profundamente nossas crenças, nossa filosofia e talvez até a nossa noção do que é ser humano. E diante de tudo que dá para falar sobre OVNIs e aliens, um vídeo de 4.000 horas ainda seria insuficiente para sequer arranhar a superfície desse iceberg, porque a questão já deixou de ser: existem coisas nos espreitando nos céus? A verdadeira pergunta agora torna-se outra: o que são as coisas que nos espreitam nos céus? E nesse vídeo, nós vamos tentar entrar justamente nessa ferida. Durante décadas, o tema foi empurrado para o canto da loucura, da chacota e da ficção barata. Quem falava de OVNI era imediatamente tratado como maluco, bêbado, fantasista ou desocupado. Só que chega uma hora em que a quantidade de relatos, documentos, testemunhas militares, registros históricos e operações oficiais começa a tornar o deboche intelectualmente preguiçoso. Porque goste você ou não, o fenômeno está aí. Pode não haver consenso sobre a origem, pode não haver prova pública definitiva, pode haver manipulação, erro de interpretação, tecnologia humana secreta e charlatanismo misturado no meio. Mas uma coisa parece cada vez mais difícil de negar: há algo acontecendo. Master tape here in the control center, and we are now prepared to play it for you. It contains references to sighting not only some particles, but as well as an unidentified object. And we have very many, looks like hundreds of little particles going by to the left out about 3 to 4 miles. I have the booster on my
a brilliant body in the sun against a black background, and with billions of particles around it. Roger, what direction is it from you? It's about at my 2 o'clock position. E quando eu digo há algo, eu não estou falando apenas de uma ou outra luz estranha no céu. Eu estou falando de um padrão histórico, um padrão que envolve avistamentos, encontros próximos, supostas abduções, mutilação de gado, aparições sobre bases militares, registros marítimos, relatos religiosos e toda uma guerra silenciosa de informação e principalmente desinformação. O fenômeno já não cabe mais numa moldura infantil do ETzinho verde em um disco voador. Se ele for real em sua camada mais profunda, então nós não estamos diante de uma curiosidade. Estamos diante de uma das maiores questões da história humana. E para perceber o tamanho disso, nem precisamos começar no século XX. O navegador genovês Cristóvão Colombo escreveu seu nome na história ao chegar à América em 1492. Mas sua viagem pode ter deixado mais do que o registro de uma nova terra. Na noite de 11 de outubro de 1492, um dia antes de avistar a Terra, Colombo registrou em seu diário o aparecimento de uma luz, algo que ele descreve como se subisse e se erguesse, e chamou Pero Gutierrez para observar também. Agora perceba a profundidade disso, muito antes de existirem radares, câmeras ou internet, muito antes da ficção científica moldar a imaginação popular. E já havia gente olhando para o céu e para o mar, e registrando coisas que não entendia, que não deveria estar ali. Depois, claro, a ufologia reinterpretou esse tipo de relato. Uns dirão que foi apenas um fenômeno natural, outros vão dizer que Colombo testemunhou algo muito mais estranho, talvez um OSNI, um objeto submarino não identificado. E esse é o ponto. A história da humanidade está repleta de episódios que isoladamente podem parecer inconclusivos. Mas quando você junta tudo, começa a surgir um padrão. Se existe um país que não deveria tratar esse tema com indiferença, esse país é o Brasil. Porque a ufologia brasileira não é pequena. Pelo contrário, ela é monstruosa. Nós temos casos que em qualquer outro lugar do mundo já teriam virado patrimônio de debate permanente. A Operação Prato na região de Colares, no Pará. A Noite Oficial dos OVNIs, em 19 de maio de 1986. O caso Varginha, que virou talvez o episódio ufológico mais famoso da América Latina. A Ilha de Trindade, com uma das fotografias mais conhecidas da história da ufologia brasileira. O voo 69 da VASP, com observação em voo comercial. E ainda outros episódios que permanecem no folclore, nos arquivos, na imprensa e na memória oral de muita gente. O mais curioso é que o próprio Estado brasileiro não conseguiu simplesmente apagar tudo isso. Existem documentos, áudios, relatórios, existe o Fundo Oficial OVNI no Arquivo Nacional. Ou seja, o Brasil não é apenas um país com histórias de UFO, é um país com memória institucional do tema. E mesmo assim, a maioria continua vivendo como se isso fosse irrelevante. Talvez porque no fundo muita gente perceba que tocar nesse assunto seriamente é mexer em uma coisa grande demais. Porque se o fenômeno for real em sua essência, ele não muda só a ciência. Ele muda a teologia, ele muda a filosofia, a antropologia, ele muda a política, ele muda a noção do lugar do homem na criação. E aqui chegamos ao centro do vídeo. Talvez a pergunta mais popular esteja errada. Talvez a pergunta "existem aliens?" já seja pequena demais. Porque se realmente há algo por trás do fenômeno, a pergunta decisiva passa a ser: o que exatamente são essas inteligências? Seres de outros planetas? Entidades interdimensionais? Demônios?
projeções psíquicas, tecnologia humana secreta, avatares biológicos, humanos do futuro. Uma mistura de coisas diferentes catalogadas debaixo da mesma palavra. É aqui que a ufologia deixa de ser apenas curiosidade pop e entra no campo mais profundo da ontologia, da espiritualidade e da guerra de narrativa. Porque chamar tudo de alienígena pode ser até cômodo, mas pode também ser simplista. A hipótese mais popular é a mais óbvia. Seriam esses seres oriundos de outros mundos, de outros planetas, teriam cruzado distâncias interestelares absurdas para chegar até aqui? Essa explicação faz sentido à primeira vista, porque o próprio imaginário moderno foi treinado para pensar o desconhecido em termos cósmicos. Olhou para o céu, viu algo estranho, logo pensamos, veio de outro planeta. O problema é que essa hipótese, embora intuitiva, não resolve tudo. Por que o comportamento parece tão errático? Por que o fenômeno mistura vigilância, aparição rápida, fuga, absurdo físico e um padrão quase teatral de presença e ocultação? Por que, se são civilizações tão avançadas, o contato aberto nunca se consolida de forma inequívoca? A hipótese extraterrestre é forte, mas talvez não seja suficiente. Agora entramos na parte que muita gente evita tocar. E se o erro moderno tivesse sido chamar de extraterrestre, aquilo que antigas tradições espirituais chamariam de manifestações demoníacas? Tá, pensa comigo. Na linguagem bíblica, o mundo não é habitado apenas por seres humanos e animais. Existe uma camada invisível, inteligente, hostil e enganadora. O texto de Apocalipse fala de espíritos imundos semelhantes a rãs, operadores de sinais, agentes de engano, movendo-se em direção aos reis do mundo. Não estou dizendo que João de Patmos estava escrevendo Grace com linguagem moderna. Estou dizendo algo mais sutil e talvez mais perturbador. A Bíblia já operava com a ideia de inteligência não humana, espiritualmente ativa, manipuladora e ligada a sinais. E se a modernidade tecnológica apenas trocou a linguagem espiritual pela linguagem espacial? O que antes seria chamado de demônio, espírito enganador ou entidade imunda, hoje é chamada de alien, grey, interdimensional ou não humano. A semelhança visual que tanta gente aponta entre os Greys e a descrição apocalíptica de seres semelhantes a rãs pode soar forçada para alguns, mas, no mínimo, ela revela uma coisa. O imaginário humano já associava o não humano a figuras estranhas, úmidas, grotescas, escorregadias, quase anfíbias. E isso abre uma pergunta assustadora. E se o fenômeno não for uma visita biológica de fora, mas uma manifestação espiritual reinterpretada pela cultura tecnológica do nosso tempo? Existe ainda uma linha menos popular, mas extremamente interessante. E se os Greys não forem a inteligência final? E se eles forem apenas unidades operacionais, corpos fabricados, avatares, como se fossem drones biológicos? Isso ajudaria a explicar porque tantos relatos descrevem esses seres como sendo padronizados, quase artificiais, frios, mecânicos e sem muita individualidade aparente. Nesse cenário, a consciência real estaria em outro lugar, projetando-se nesses corpos, usando-os como intermediários para coleta, manipulação, observação ou abdução. Essa hipótese é poderosa porque desloca a pergunta. Você deixa de olhar para o Grey como o alienígena final e passa a vê-lo como uma ferramenta, como se o rosto mais famoso da ufologia fosse apenas a máscara operacional de algo muito maior, mais distante e talvez muito mais difícil de compreender. Aqui entra outra teoria perturbadora. E se eles não vieram de outro planeta,
mas do próprio futuro. Essa hipótese sugere que certos seres descritos como alienígenas seriam, na verdade, humanos extremamente modificados por evolução, genética, tecnologia, colapso ambiental ou transhumanismo. Isso explicaria porque tantos relatos falam de seres humanoides: 2 braços, 2 pernas, cabeça grande, olhos maiores, corpo pequeno, sexualidade apagada, anatomia familiar, mas deformada. Como se estivéssemos olhando para uma versão tardia, empobrecida ou hiperadaptada da própria espécie humana. Dentro dessa linha, os Greys seriam menos extraterrestres e mais extratempestivos. Não outros, mas nós, em outro estágio da evolução, em outra linha do tempo. E se isso for minimamente possível, então a imagem do alien deixa de ser a do invasor cósmico. Ele se torna o espelho grotesco do destino humano. Seja qual for a origem, existe um elemento que muita gente tenta suavizar. O fenômeno não parece simplesmente contemplativo. Os relatos de abdução, os padrões de trauma, a recorrência de experiências invasivas, os episódios de mutilação de gado e toda a atmosfera de medo em torno de muitos sugerem uma coisa: há uma dimensão predatória em parte desse fenômeno. Isso não combina com a imagem hollywoodiana do irmão cósmico iluminado que cruzou galáxias para nos ensinar paz. Se há algo real aqui, esse algo não parece ser tão benigno. Pode ser estudioso, pode ser manipulador, pode ser predador e principalmente enganador. E isso aproxima muito mais o fenômeno da categoria de espíritos hostis do que da fantasia infantil do alien sábio, bonzinho e pacífico. Então vem a camada política. Mesmo que os governos não controlem o fenômeno, eles certamente podem controlar a narrativa sobre ele. Ridicularizar testemunhas, classificar documentos, misturar casos reais com absurdos, liberar parte do material e esconder o restante. Produzir confusão suficiente para que a verdade, qualquer que seja, fique sempre cercada por fumaça. Talvez o objetivo nunca tenha sido esconder tudo. Talvez o objetivo seja pior, deixar que tudo vaze de forma fragmentada, contraditória e ridícula o bastante para que o público nunca consiga montar o quadro inteiro. É a estratégia perfeita. Você não apaga o fenômeno, você o afoga em ruído. E assim, o cidadão comum continua perdido entre crente demais, cético demais, curioso demais, ridicularizado demais. E talvez, no fundo, a pergunta "estamos sozinhos no universo?" já não seja mais importante. Talvez a pergunta correta seja muito mais difícil. Que tipo de inteligência está interagindo com a humanidade? E por quê? Extraterrestres? Demônios? Entidades interdimensionais? Humanos do futuro? Avatares biológicos? Uma mistura de tudo isso? Talvez o erro tenha sido tentar encaixar um fenômeno absurdamente complexo dentro de uma categoria confortável demais, porque o fenômeno OVNI talvez não seja apenas sobre naves no céu, talvez seja sobre consciência, engano, poder, religião, governo, tempo, e o lugar do homem em uma realidade muito mais estranha do que fomos ensinados a aceitar. Uma coisa, porém, parece clara: não estamos mais na fase da piada. A fase da piada já acabou. O que nos resta agora é encarar o abismo de uma pergunta que a humanidade empurra há séculos com a barriga. O que são as coisas que nos espreitam nos céus? E talvez a resposta seja tão perturbadora que no fundo boa parte do mundo prefira continuar vendo futebol, novela e reels de 30 segundos, a encarar aquilo que pode mudar para sempre a nossa ideia de realidade.